Tem sido debatido de forma incessante nos últimos meses o tema telemedicina no Brasil. Está havendo muitas discussões sobre o tema e o próprio Conselho Federal de Medicina já está lançando resoluções, já lançou algumas e deverá lançar outras que dependem de alguns debates a serem decorridos, que vão regulamentar a telemedicina no Brasil. A telemedicina, ela tem aspectos positivos e negativos. Eu acho que, na minha opinião, não estou falando em nome de ninguém, estou falando no meu nome, na minha opinião, quando você tem um médico que está lá no interior do Amazonas, que ele não tem recurso nenhum e que ele está tratando um paciente grave e que ele precisa de uma orientação, você ter um respaldo de colegas que possam estar olhando isso é interessante, é razoável, né? Mas você tem o médico lá presente, você tem uma orientação de especialistas que podem ajudar no diagnóstico, na conduta terapêutica, etc. Mas há uma interação entre os médicos no sentido de oferecer ao paciente o melhor tratamento. Isso é muito diferente de fazer diagnóstico à distância pela imagem e exames de laboratório que podem ser remetidos para outros lugares, etc., sem ter a presença do paciente. Eu acho que a presença do paciente é indispensável para você poder fazer um bom diagnóstico e para você formular uma estratégia terapêutica eficaz. Porque o mais importante nesse contexto é a relação médico-paciente. Se você não tiver uma boa relação médico-paciente, se você não tiver acesso à personalidade desse paciente como um todo, você não vai conhecer o paciente, você não vai fazer um diagnóstico, seja ele em qualquer área da medicina. Na radiologia, por exemplo, em que o radiologista vai ver a chapa, vai ver lá a imagem e vai fazer o diagnóstico pela imagem, tudo bem, até vá lá, até indiferente. Numa relação onde o indivíduo vê uma lesão dermatológica que está muito clara numa fotografia e tal, ele pode até opinar. Mas o dermatologista tem que saber a história do paciente, o radiologista também. O radiologista não faz um bom diagnóstico só vendo a chapa. Ele precisa saber a história, ele precisa ter o relato do médico que pediu o exame, do médico que pediu o exame por imagem, para que ele possa orientar o seu diagnóstico, porque às vezes uma imagem pode confundir, mas se ele souber a história, isso orienta ele. Então, na radiologia e na dermatologia, que são especialidades muito objetivas, você vê que já é importante a presença do paciente, é importante o conhecimento por parte do médico da personalidade do paciente como um todo, para poder fazer o diagnóstico. O que dirá, então, na clínica médica, que o sujeito tem que ter o toque, ele tem que fazer a palpação, ele tem que fazer a ausculta, até o cheiro é importante nesses casos, né? Na ginecologia, onde a relação médico-paciente é extremamente importante e a paciente vai revelar ao médico os seus segredos mais íntimos, isso não dá para fazer por telemedicina, muito menos na psiquiatria, onde o procedimento propedêutico, terapêutico, etc., é feito através dessa relação médico-paciente. Você precisa conversar com o paciente, você precisa ter o acesso, você precisa conhecer muito bem o paciente precisa confiar muito em você, você precisa confiar no paciente, senão a relação positiva não acontece. Então, a telemedicina pode ser útil. Ela pode ser útil quando você tem uma situação à distância, onde você pode se beneficiar com a opinião de colegas que estão orientando o médico que está lá na ponta. Agora, ela jamais poderá substituir a relação presencial, a relação médico-paciente, onde todo o processo se faz. Então, na psiquiatria, que é a minha especialidade, pela qual
eu devo zelar mais, é impossível você ter, o CFM proíbe, por exemplo, o atendimento por Skype, não dá. Você tem que ter acesso à pessoa, você tem que observar a expressão corporal, você tem que observar as atitudes dela, você tem que observar as posturas, você tem que observar a maneira com que ela profere o discurso, e assim você vai recolhendo dados para que você possa fazer um diagnóstico perfeito e formular uma estratégia terapêutica efetiva, realmente. Então, eu fico aqui com as minhas reservas em relação à telemedicina. É claro que nós vamos acatar tudo que o CFM resolver, mas a minha opinião pessoal é que eu tenho muitas ressalvas quanto à telemedicina, principalmente quanto a esta que é oferecida aí por grandes instituições hospitalares, de que você faz a sua consulta pelo computador, você faz pelo telefone, você tem o diagnóstico pela internet, os exames são feitos também remotamente. Eu acho que esse tipo de telemedicina que está sendo ofertada aí, no meu modo de ver, eu vou chamar isso, usando um termo chulo, no meu modo de ver, isso é picaretagem. Então, eu acho que uma telemedicina responsável não é isso. Telemedicina responsável é você ter uma equipe de especialistas, de experts, que estão auxiliando um médico que está na ponta com muito pouco recurso. Isso sim, a telemedicina nesse aspecto, ela pode ser de grande valia para uma boa prática médica. Obrigado, até a próxima.